Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Quero deixar meu boa noite para você que está nos assistindo pela live, para a irmã Ana, o irmão José Manuel, que está lá em Portugal, para você, meu irmão católico, evangélico, espírita, livre pensador. A palavra vai chegar até você. Nós sabemos que existe apenas um Deus, Criador do céu e da terra, e que conhece o meu, o seu coração. E nessa noite, mais esta oportunidade, Deus preparou para nós uma palavra. Ele sabe as pessoas que adentraram aqui nessa noite e as pessoas que irão ouvir essa palavra. Ninguém veio por acaso. Tipo assim, o Natan veio porque a Luciana forçou, a Luciana insistiu, a Luciana... Não, veio porque o Espírito Santo te convenceu a vir. E se o Espírito Santo te trouxe, está fazendo você que está na sua casa ouvir essa palavra, é porque essa palavra é especial para mudar a sua vida. Nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e é eternamente o mesmo, poderoso, maravilhoso e glorioso. Antes da gente dar início nessa palavra, eu queria falar para vocês a respeito do meu filho, José Vitor. Ele fez aniversário no dia 30, fez 15 anos. E há 15 anos atrás, eu, a Lu, a maioria dos irmãos sabem o que aconteceu. Ele ficou internado na UTI durante uns 10 dias. Eu estava trabalhando na usina São Luís, quando os guardas que ficam na gurita passaram o rádio pedindo para que eu fosse até lá, que eles precisavam falar comigo. E eu cheguei lá, o guarda falou assim, vou falar guarda porque eu não lembro o nome dele, tá? O senhor falou assim para mim, olha, a sua esposa precisa de você na Santa Casa neste momento. Algo aconteceu, ela precisa de você. Aí o meu coração já disparou, porque eu sabia que o Zé Vitor era recém-nascido, havia passado uma noite muito difícil para respirar. E nesse meio tempo, enquanto acontecia do guarda me chamar, tudo mais, a Luciana havia saído com o Zé Vitor no colo. Bebezinho, tinha uns 10... Quantos dias de vida, Lu? 17 dias de vida, ela sai com o Zé, roxinho nos braços, correndo, e as pessoas ainda parou ela na rua e perguntou assim, o que está acontecendo, Luciana? O que aconteceu com o menino? E ela com as pernas bambas, desesperada. Obrigado, irmã. Com o José Vitor, vem correndo ao posto, não tinha um veículo que era para levar ele, o doutor Fernando, que era o dentista, né? Colocou no carro e levou direto para a emergência. Isso tudo aconteceu e eu sem saber o que estava acontecendo, mas quando a notícia chegou até mim, nós somos humanos, as minhas pernas bambeou e o condutor do veículo perguntou assim para mim, o que está acontecendo, Zé Sabino? Eu falei assim para ele, eu acho que eu estou perdendo o meu filho. Na hora que eu falei isso para ele, Deus falou, não fala isso não, muda essa palavra. E eu falei, não. Aconteceu algo, mas Deus já está operando. Porque a gente acaba falando o que vem assim, mas Deus, Ele vem e fala. E eu falei, não, Deus está operando lá, eu vou lá para ver o que está acontecendo. E quando eu chego lá, encontro a Lu desolada, eu também, porque era o meu sonho, né? Queria ter um menino. Bota sonho nisso, hein? Tive 3 meninas primeiro, depois que veio o Zé Vitor. E aí a gente veio, ficamos em casa, o Zé Vitor ficou entubado lá. E eu falei, meu Deus, e agora? E numa visita que eu e a Lu estavam lá, eu fiquei impaciente, Deus falando no meu coração, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aquilo que Deus pôs no meu coração era para orar para o Zé Vitor ali. Eu falei, e agora, né? O pastor não está aqui, não tem ninguém, até eu. Eu falei, o que eu faço? E olha, gente, Deus trabalha na vida de cada um de nós da forma que Ele quer. Da multiforme sabedoria de Deus, Ele atua do jeito que Ele quer. Eu falei, eu vou ungir o Zé com um guspe. Coloquei o guspe na minha, coloquei a mão lá dentro daquele negocinho e ungi o Zé do jeito que Deus falou no meu coração. E o Zé está aqui com nós. 15 anos de vida, mas por quê? Porque Deus é fiel. Então, na caminhada das nossas vidas, às vezes nós falamos palavras que não faz parte do vocabulário daquele que é cristão. Mas não falamos por mal, falamos por falta de entendimento. E quando Deus nos orienta, nós começamos a falar e a professar aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, é nisso que devemos crer.
Então eu queria dar essa pequena introdução para vocês entenderem que é melhor nós ficarmos com a palavra de Deus. A última palavra sempre será a de Deus. E eu convido você a abrir a Bíblia em Crônicas. Crônicas não, perdão, em Samuel. Samuel é depois de Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel. Para trás de Salmos, livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 23. Também queria deixar registrado que a Amanda Sanches, que está internada no hospital do Covid, ela e a avó dela, a dona Catarina, eu mandei o áudio no grupo, mas ela pediu para agradecer a todos os irmãos e as irmãs, aqueles que estão clamando em favor da vida dela e daqueles que estão lá no hospital, e elas creem que no nome de Jesus elas retornarão para suas casas. Nós também cremos que o nosso Deus é poderoso e maravilhoso, né? Glória a Deus. 1 Samuel, Números, depois de Números, Deuteronômio, depois Josué, depois Juízes, depois Samuel. Rosana, 1 Samuel, capítulo de número 23, e no versículo de número 15. 1 Samuel, capítulo 23, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, lá em Oreza, e fortaleceu a confiança em Deus, e disse-lhe: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o qual também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que aqui estamos reunidos, meu Pai maravilhoso. Iremos ouvir a Tua palavra, e nós sabemos que a Tua palavra, ela é aquela que nos direciona, que nos orienta, Senhor, que nos conduz a nossa vida, e nós sabemos que se apenas lermos, meu Deus amado, será apenas mais um livro, mas quando nós lemos ela com reverência a Ti, e buscamos no Espírito Santo a revelação, nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos revela nas entrelinhas aquilo que ele tem para falar com cada um, a revelação da busca de cada vida que adentrou aqui, daqueles que estão ouvindo para poder se saciar da Tua palavra. Então tenhas liberdade, Espírito Santo, de falar no coração da minha irmã, do meu irmão, me usa aqui como Teu instrumento, e mais essa noite, assim como o Senhor tem usado vários e várias pessoas que por aqui passam, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, e para que todos aqueles que ouvirem a Tua palavra, saibam que Tu és Deus vivo, Deus de perto, Deus de longe, um Deus maravilhoso, um Deus de aliança, Senhor amado, um Deus que irá operar maravilhas aonde quer, meu Deus maravilhoso, que a Tua palavra chegar, porque assim diz o Senhor, o nosso Deus, que as Tuas palavras, quando elas são enviadas, elas vão e elas realizam aquilo para qual ela foi designada, ela não volta vazia, e que em mais esta noite possa haver transformação, cura, libertação, quebra de maldição, destruição de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor prevaleça, assim como nós estamos sempre fazendo nos momentos de oração. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, é o Senhor da nossa nação, da nossa família, da nossa cidade. Portanto, Espírito Santo, tenhas liberdade de operar para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Podem se assentar, ficar em paz. Aí é você agora
em prestar atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Assim como ontem estávamos orando à noite aqui, enquanto cada um do seu jeito, da sua maneira de falar com Deus, Deus ele conhece cada um. Enquanto eu estava orando ali onde está a irmã Eva, Deus falou no meu coração algo a respeito dessa passagem, e aí eu falei assim, meu Deus, se o pastor me chamar para pregar, vai ser uma maravilha, que Deus está falando no meu coração a respeito disso. Terminou a oração, o pastor falou, amanhã você está aqui? Eu falei, estou, traz a palavra? Eu falei, trago, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque Deus colocou a palavra. E aí de madrugada, quando eu acordei, aí Deus começou a falar, é que nem eu estou falando, Deus fala com cada um individualmente, do jeito que cada um entende, do jeito que cada um compreende. E quando Deus falou comigo, eu falei, então, vai ser desse jeito? Ele falou, desse jeito. E é maravilhoso, eu quero que você compreenda o seguinte, nós sabemos que a palavra de Deus, se apenas lermos ela, a gente acaba até falando, meu Deus, tanta coisa complicada, mas se nós lermos essa palavra, pararmos, meditarmos naquilo que lemos, e pedirmos para o Espírito Santo nos revelar aquilo que está aqui, Ele nos revela. Ele revela para cada um, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Todos os momentos essa palavra se renova. E é essa palavra que nos motiva a nos firmar, confiar e crer que estamos no caminho certo. Por quê? Porque ele é tão maravilhoso de você saber que quando você fala com o seu pai, nós falamos com o nosso pai, com aqueles que nós confiamos, e falamos para ele assim, olha, eu preciso disso, e ele fala assim, daqui 10 minutos eu estou chegando aonde você está. Você tem certeza que aquela pessoa que você depositou a sua confiança, que você confia nele, que ele vai chegar, você fala, falta 9 minutos, 10 minutos ele chegou, você fala assim, eu tinha certeza, Deus é a mesma coisa, Ele nunca falha, Ele nunca vai falhar. E para nós entendermos isso aqui, num encontro onde Jonatas, quem era Jonatas? Jonatas, filho do rei Saul. Quem era o rei Saul? O primeiro rei que Deus estabeleceu sobre o povo de Israel. Quanto tempo reinou o rei Saul? Segundo os historiadores, pode ser por volta de 40 a 45 anos ele reinou. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, ele desobedeceu a orientação a qual Deus usou o seu profeta para orientá-lo, ele desobedeceu fazendo segundo o seu querer. Dessa feita, quando ele desobedeceu a Deus, Deus estabeleceu um novo rei, que seria Davi, que não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo, do que o rei estava realizando. Davi estava trabalhando para o seu pai, lá no campo, cuidando das malhadas, mas na esfera espiritual, Deus já havia determinado, porque Deus comunicou para o seu profeta, dizendo, vai até a casa de Jessé, porque aprouve a mim escolher um outro rei que reinará no lugar de Saul, porque Saul desobedeceu as minhas orientações, ele desobedeceu os meus mandamentos, então ele não serve para ser o meu representante. Levantarei um segundo o meu coração. E dessa forma o profeta chamou todos os filhos de Jessé, como a maioria de nós sabemos dessa história, provavelmente, se eu não me engano, foi 7 filhos que passaram diante do profeta, e o profeta olhou e falou assim, é esse. Deus falou, não é esse, é aquele, não é aquele outro, não é aquele outro. E aí o profeta falou, meu Deus, está acabando os filhos e não é nenhum desses. E Deus diz para o profeta, você está olhando como homem, eu vejo o coração. Quem eu escolhi ainda não está aqui. Pergunta para Jessé se tem mais algum filho. E ele pergunta, por acaso, você tem mais algum filho? Eu até tenho, mas não é tão importante quanto esses que aqui estão. Não tem problema, manda chamá-lo, porque assim diz o Senhor, enquanto esse jovem não chegar, nós não assentaremos à mesa. E quando vão buscar Davi, que não estava sabendo de nada que estava acontecendo, mas ele tinha comunhão com esse Deus, a qual estava trabalhando na vida dele. A diferença é que ele tinha comunhão, tinha intimidade, ele buscava a Deus, ele falava para Deus,
era diferente. E quando chegaram até Davi e disseram: Davi, o profeta está na casa do nosso pai e está te aguardando. Davi vem saltitando de alegria, dizendo: alguma coisa é esse Deus, a qual eu ainda não tive a minha experiência própria com ele quer falar comigo, porque é impossível, eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou o mais esquecido, mas um profeta mandou me chamar, então é algo especial que esse Deus quer realizar na minha vida. E quando entra aquele jovem, Deus fala para o profeta: esse é o meu escolhido, é nesse aí que você vai derramar o chifre com azeite da unção, porque ele será o meu rei que reinará sobre o meu povo. Então nós vemos o quê? O trabalhar de Deus sem o homem interferir, o homem fazendo apenas a sua parte, buscando aquele que pode todas as coisas, aquele que sonda os corações, aquele que traz a realidade, as expectativas que está no seu coração, mas traz no tempo dele, no tempo oportuno dele, porque quando Deus chama Davi, ele demora ainda mais ou menos uns 20 a 25 anos para reinar, mas a unção estava sobre ele, e sobre aquele outro rei já havia perdido a unção. Então já deu para nós entendermos o início de como que aconteceu. E onde entra Jonatas? Jonatas era filho de Saul, príncipe, porque o pai dele era rei, porém Jonatas também tinha o seu compromisso com Deus. E quando ele viu as coisas acontecerem com seu pai, quando o demônio pegava o seu pai, chamaram Davi para tocar a sua harpa, e os demônios fugiam e deixava o Saul liberto. Jonatas falou: esse homem é de Deus, esse homem tem unção. Jonatas estava naquela guerra, quero dizer assim, naquele confronto daquele gigante, onde Golias vinha afrontar o exército do Deus vivo. Jonatas era um guerreiro, estava lá também, os 7 irmãos de Davi também estavam naquela trincheira de guerra. E quando Davi, do seu jeitinho, mas com a unção de Deus, vai lá para levar o queijo, o pão, o alimento, o leite para os seus irmãos, ele vê um exército daquele tamanho, amedrontado, desesperado, por causa de um homem. Mas, no entanto, ele ficou firme lá, e ele ouviu determinadas coisas que interessou o seu coração. Ele ouviu que o homem que se dispusesse a lutar contra aquele gigante, teria a mão da filha do rei, daria para ele em casamento. A família teria benefícios. Ele falou: opa, mas essa situação parece que era aquilo que eu orava e falava para Deus, me dá uma oportunidade, e a oportunidade chegou, e eu me sinto preparado. Eu, louco, eu já lutei com um urso, eu já lutei com um leão, eu já matei todas essas coisas, mas quem é esse incircunciso que está querendo se levantar contra o nosso povo? E eu estou vendo todos amedrontados. E nessas pessoas que estavam amedrontadas, tinha essa pessoa, Jonatas, filho do rei, príncipe, estava lá, amedrontado. E Jonatas observava esse jovem chamado Davi. E todo mundo falou: Davi, é melhor você ir embora, Davi. É o seguinte, o profeta foi até a nossa casa, não é porque o profeta jogou um óleo sobre você que você vai ser o super-homem. Davi, não pensa, não, nós somos treinados, nós estamos com as nossas couraças, com as nossas lanças, com as nossas espadas, nós estamos com os nossos capacetes, nós somos homens de guerra, Davi. Você, Davi, teu negócio é cabritinho, é cuidar da malhada, não é, isso aqui não é para você, Davi. Davi falou, mas no coração de Davi estava a fé. A fé é aquilo que ela transporta as circunstâncias, as palavras, ela passa por cima de tudo, ela não quer saber do que está acontecendo, ela tem a convicção que vai acontecer. Então a fé chama à existência aquilo que não existe, para honrar a pessoa que deposita em Deus a sua fé. E ele tinha certeza. Ele não via a hora daquele gigante chegar, e quando ele escuta do outro lado do vale, o gigante desafiando: ei, por acaso, não tem ninguém de Israel que tem coragem de me afrontar? Porque eu mato qualquer um que vir aqui, e vou fazer o seguinte, hein, já faz 40 dias e 40 noites que eu estou vindo aqui, não encontrei um homem. Aí Davi falou: não me solta, ninguém me segura, que agora eu vou. Aí o rei falou assim, o rei estava lá também,
O rei falou assim, ó, vamos fazer o negócio, eu vou fazer uma média com esse menino, porque ó, eu vou dar o meu traje real para ele, vou dar a minha armadura real, vem cá, traz esse menino aqui. Ele está meio assim, vamos pôr a minha armadura nele. Colocou, ele não conseguia nem andar com a armadura do rei. Ou seja, o homem e a mulher que confia em Deus, ele não precisa nada de ninguém. Ele não precisa do apoio de homem, ele não precisa daquele jeitinho que o homem queria dar, não, ele precisa somente de Deus. E aí, ele falou, pode parar, larga a mão disso, não quero espada, não quero nada, eu só quero aquilo que eu e Deus falamos, eu quero 5 pedrinhas, eu já tenho a minha funda, que seria hoje tipo um estilingue, e eu vou lá, pode ficar todo mundo aqui na boa, pode ficar tranquilo, gente, nós servimos um Deus, o Deus criador do céu e da terra, é Ele que nós servimos, Ele é o Deus dos exércitos. E Jonatas falou assim, esse homem é ungido mesmo de Deus. E viram todos que estavam lá, fitaram os olhos e acompanharam cada passo de Davi e cada vinda do gigante se aproximando. E lá eles olharam Davi, daquele jeitinho, rodando, e eles falaram, o que será que esse menino está fazendo? Será que ele está tocando os mosquitos, alguma abelha que está sobre ele? Mas ele estava lá, ele estava firme, fazendo aquilo que ele já sabia fazer, ele sabia manusear aquilo. E aí, dentro do coração dele, ele falava assim, meu Deus, a vitória vai ser enorme, meu Deus, e todos daqui vão saber que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor é Deus de Israel, que o Senhor jamais deixa envergonhar daqueles que em Ti confiam, Senhor. Mas de lá para cá vem o gigante dizendo, quem é você, moleque, quem é você, menino? Você não passa de um cão vindo com esses pauzinhos para cima de mim, eu vou pisar no seu pescoço, eu vou te matar, eu vou te arrebentar, e os cachorros vão te comer. E ele fala assim, opa, para lá, você é um incircunciso, você não tem aliança com esse Deus que eu tenho, esse Deus é o Deus dos exércitos, hoje mesmo Ele te entregará nas minhas mãos, e todo esse povo verá que existe um Deus forte. E aí ele lançou a pedra, e a pedra cravou na cabeça do gigante, o gigante caiu, ele catou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante, e falou, aqui é o nosso Deus, ninguém perde uma batalha. Jonatas falou, esse é o ungido de Deus, o meu pai perdeu a unção. Jonatas era um homem de Deus, tinha também o seu filho chamava Mefibosete, um menino maravilhoso, um menino lindo que nasceu, era como eu, assim, que eu ficava maravilhado de ver o Zé Vitor, porque, que nem eu falei, eu tive 3 meninas e falei para a Luciana, vamos procurar o menininho, e nós encontramos, né, Lu? Graças a Deus. E aí o Jonatas falou para a mulher dele, olha, nós precisamos ter um homem para dar continuidade no nosso reinado. E aconteceu que nasceu Mefibosetinho, pequenininho, todo feliz, todo contente. Mas aí Jonatas parou, pensou, falou assim, eu preciso conversar com Davi, porque o meu pai, que já perdeu a unção, está querendo matar o Davi, mas o Davi é ungido de Deus, não está certo, ele está se levantando contra o ungido de Deus, é melhor eu me acertar com o Davi. E ele chegou em Davi e falou, Davi, eu quero fazer com você uma aliança, quero estabelecer uma aliança contigo, Davi, porque eu entendo, eu sei, eu compreendo que Deus tem um chamado na sua vida, Deus te levantou para ser o próximo rei, Deus te deu uma unção. O meu pai, com todo respeito, que eu o amo, mas ele perdeu a unção, ele desobedeceu a Deus, eu quero ficar do lado daquele que tem a unção de Deus e obedece a Deus. Mas vamos fazer uma aliança entre nós dois? Aconteça o que acontecer, você vai ser o rei. Eu sei que aqueles que estão se levantando contra você, você tem um exército, o seu exército vai matar esse povo, e esse povo é a minha família. Pelo amor de Deus, Davi, protege a minha família, a minha descendência, pelo amor de Deus. Você jura aqui, vamos fazer um juramento, fazer uma aliança, em nome de Deus, você vai cuidar daqueles que são meus? Davi, perante Deus, eles fizeram essa aliança, e eu quero que você entenda isso. Mefibosete era um bebê, era um nenê, ele não viu essa aliança sendo estabelecida pelo seu pai e por Davi. Mefibosete não sabia de nada, ele estava no palácio com a sua ama, cuidando, e no decorrer do tempo, quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, chega a notícia no palácio, para a ama que cuidava de Mefibosete, dizendo assim, Saul foi morto, Isbofete, se eu não me engano é outro nome, foi morto, e Jonatas também foi morto, pai de Mefibosete.
a ama de Davi, vamos dizer assim, a empregada de Davi, não, a empregada de Jonatas, catou a criança em desespero, sabendo que eles iriam destruir tudo. Ela catou e saiu correndo com o nenezinho, e quando ela sai com aquele, a criança cai, ela quebra suas pernas, e ela fica aleijada, ela fica coxa, e mesmo assim eles, perna para quem te quer, vamos sair daqui, senão nós vamos perder a nossa vida. E aquele menino, que não sabia o que havia acontecido, que não sabia o que estava acontecendo, do palácio, ele sai para a rua. E eu pesquisei, eu estudei, ficou mais ou menos 20 anos morando numa cidade, numa cidade não, que não tinha cidade, numa aldeia chamada Lodebar, lugar de tristeza, de desonra, sem esperança de vida, sem perspectiva de nada, tristeza, vergonha, sendo um pedinte. Quando chega lá, todo mundo naquela cidade naquela aldeia ficou estarrecido. Um príncipe está vindo aqui, ele é um príncipe, mas quando viram, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, do príncipe ele virou um mendigo, virou um pedinte, porque ele estava aleijado, ele não conseguia trabalhar e as pessoas precisavam sustentá-lo, e ele perguntava para a sua empregada que era do pai dele, que ficou firme com ele, e ele disse, mas por que tudo isso aconteceu? Eu não seria também, dentro de mim não corre o sangue real, que o meu avô foi rei, o meu pai era príncipe, eu também fazia parte da linhagem real. O que aconteceu na minha vida? Eu já não tenho mais oportunidade de nada. E dia após dia as pessoas apontavam e falavam assim, coitado, esquecido, largado, sem perspectiva de mais nada, a sua vida vai daqui para pior. Por que daqui para pior? Porque enquanto ele era ainda uma criança, a empregada ainda carregava ele no colo, mas depois ele se arrastava pelo chão, ele se arrastava para um lado, se arrastava para o outro, usava roupas que emprestavam para ele. A vida desse homem estava muito difícil, a vida desse homem estava numa situação que ele pedia para entender o motivo pelo qual ele estava passando por aquela situação, mas como eu sempre falo aqui, existe um propósito determinado por Deus na vida de cada um de nós, que o propósito de Deus, ele é bom, perfeito e ele é agradável, e no momento que nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, no tempo dele, ele nos levanta, ele nos exalta, ele fala, agora chegou o seu momento, mas o momento não é nosso, o momento é de Deus. E por volta, quando ele tinha mais ou menos 25 anos de vida, 25 anos, então ele viveu mais ou menos 20 anos na sarjeta, 20 anos como mendigo, 20 anos como alguém que nunca ia ter uma possibilidade de nada, ele já se sentia alguém excluído da sociedade, ele já sentia dentro dele que já não tinha mais nada da realeza dentro dele, ele já se sentia como um animal, o que ele queria mesmo era morrer numa sarjeta, mas num momento desses, quando ele se lamentava, a sua serva, a sua ama, a sua empregada falou, vamos sentar, vamos conversar, deixa eu te explicar um negócio, agora eu vou te explicar, porque você está pedindo a morte, mas não é bem por aí não, Mefibosete. Olha, eu vou te contar aqui, você sabe que o teu avô servia a Deus, o teu pai também servia a Deus, e esse Davi também servia a Deus, eu falei, mas quem é esse Deus? E quando esta mulher começa a falar para ele, quem é esse Deus, a qual o avô dele desobedeceu, mas o pai dele obedeceu, dentro do seu coração, quando ele ouve quem é o Deus verdadeiro, começa a criar uma expectativa que ele poderia sair daquela situação, e Deus transformar a vida dele, e aí ele começa dentro do seu íntimo, quando ele ouve, quando ele entende o que Deus fez com Davi, que Davi estava esquecido, estava sozinho naquele campo, que ninguém dava valor para ele, ele também começa a fazer igual a Davi, dizendo, Senhor, se tu és aquele que foi de encontro a Davi, que estava sozinho no campo, quando ninguém o enxergava, eu estou aqui, Senhor, me arrastando nesse pó, mas eu acredito que o Senhor também se levantará, e poderá transformar a minha vida, Senhor, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor
pode fazer algo na minha vida, Senhor. E quando este menino, este jovem que já não tinha perspectiva de nada, quando ele ouviu a palavra de Deus, aquilo começou a criar dentro dele aquela fé. E a fé é aquilo que eu falei para vocês, chama a existência aquilo que não existe para suprir a sua necessidade. Enquanto aquele menino clamava, aquele menino colocava sua boca no pó, buscando a presença de Deus, sem conhecê-lo, sem ter uma experiência com Deus. Deus vai até o palácio e fala para Jonatas, e Davi. E Davi tem dentro do seu coração uma lembrança. E ele fala, opa, lembrei de algo que aconteceu mais ou menos 20 anos atrás. Traz o povo aqui, traz os meus conselheiros. Espera aí, gente, por acaso, sobrou alguém da linhagem de Jonatas? Não, sobrou sim, sobrou uma pessoa. Opa, sobrou alguém, quem é? Quem era o servo dele que servia Jonatas lá? É Ziba, manda ele vir na minha presença. Aí ele pergunta para Ziba, quem foi que sobrou da turma de Jonatas? Ah, sobrou um aleijado que mora lá em Lodebar. Nem o nome dele ele fala, não, mas quem é? É Mefibosete. Ah, é Mefibosete? Ele reuniu os seus soldados, ele reuniu os seus mais fortes e falaram assim, vão até Lodebar, encontrem Mefibosete e diz, Mefibosete, o rei mandou te chamar. Enquanto este homem estava lá, naquela situação que aparentemente não tinha possibilidade de mudança, mas quando aquele homem lá naquela situação busca a presença de um Deus que move céus e terras em favor daqueles que clamam o seu nome, chega lá o exército chegando lá, e aquela cidade, aquela aldeia para, porque estava chegando lá os guardas reais. E Mefibosete falou assim, meu Deus, será que eles me encontraram e vieram me exterminar? Será que eles descobriram que eu fugi aquele dia? E quando os guardas se apresentam perante dele e perguntam assim, é você que é Mefibosete? Ele não tem coragem de erguer sua cabeça e fala assim, bom, seja o que Deus quiser, sou eu mesmo. Mefibosete, o rei mandou te chamar. Mas por que o rei quer me chamar? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? Eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, mas você deve saber, porque o rei mandou te chamar e nós vamos te levar. E eles levaram Mefibosete. Se você ler a história, quando Mefibosete chega na presença do rei, aquela cerimônia pronta, ele entra dentro daquele palácio, se arrastando, e ele chega, o rei levanta do seu trono e diz, Mefibosete. Ele fala, não, Senhor, não pode me chamar apenas de cão, de um cachorro, eu não quero nem ser chamado de, eu não sirvo para mais nada. Você serve, Mefibosete, porque eu fiz uma aliança com o seu pai, Mefibosete, e é por causa da aliança que eu fiz com o seu pai, eu estou tirando desse império das trevas que você estava vivendo, estou te trazendo para comer na minha mesa. A partir de hoje, Mefibosete, o que é meu é seu, tudo agora vai ser restituído para você, Mefibosete. Então eu estou tirando você deste momento de vergonha, mas estou te trazendo, eu estou te honrando neste momento, não por causa de você, mas por causa de Deus e por causa da aliança que eu fiz com o teu pai, Jonatas. E Mefibosete olha para ele e fala assim, é que o senhor não sabe, rei, mas eu estava falando, clamando a esse Deus, e eu fiquei sabendo que Deus fala assim, clama a mim, responder-te-ei, e o Senhor é a resposta da minha oração, rei. Era tudo que eu pedi, era uma oportunidade de transformação na minha vida, e Deus transformou, e Deus mudou. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Nós estávamos também em Lodebar, jogados, sem perspectiva de vida, mas alguém fez uma aliança por nós que nós também não vimos, mas essa aliança foi feita na cruz do Calvário, com o sangue do Senhor Jesus derramado há 2000 anos atrás, e alguém chegou até nós e disse, olha, eu vim até você, porque foi feita uma aliança, e o rei mandou te chamar, porque o rei quer que você faça parte desse reino celestial, ele quer te tirar deste reino das trevas e transformar a sua vida, e fazer tudo novo, e as coisas velhas vão ficar para trás. E nós ouvimos essa palavra, e eu recordo de quando o pastor falou aqui, a vida dele quando estava em Lodebar, vivendo,
que envergonhava as pessoas da cidade onde ele morava. Estava trabalhando, fazendo lanche. Obrigado. Lá ele estava, sem conhecer a Cristo, aparentemente um sorriso no rosto, mas por dentro sem perspectiva de vida. E aquelas jovens começaram a cantar um louvor lá naquele momento. Enquanto ele fazia o lanche, aquele louvor foi chegando até Lodebar. As palavras que chegaram até o louvor mexeu neste coração, e ele começou a ficar desesperado. Aonde é esse povo? E ele sentiu desejo, e Deus transformou a vida de alguém que não era, e trouxe em honra, e hoje ele está à frente de uma igreja. Mas por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele não sabia que alguém havia feito uma aliança, mas a partir do momento que ele entendeu, ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus, e todas as coisas cooperaram para o bem dele e de todos aqueles que o amam, que amam a Deus. Por isso, meu irmão, você que está me assistindo aí, você que está aqui, eu não sei como é a sua vida, eu não sei a situação que você está. Eu sei de uma coisa: o nosso Deus, Ele quer te tirar de Lodebar, Ele quer tirar dessa situação. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida para que você, Ele quer te honrar, Ele quer modificar a sua vida. Aquele homem, Mefibosete, foi mendigo, mas na hora que ele entrou na presença do rei, ele foi transformado. Nossa vida só será transformada quando entrarmos e permanecermos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Agradeço a Deus, agradeço essa oportunidade, e convido a você que assistiu ou que vai assistir, compartilha esta palavra, essa live, para aquelas pessoas que você sabe, não somos nós, não é o pastor, não é ninguém, é Deus. Deus muda, Deus transforma e Deus opera. E Deus seja louvado e exaltado nas nossas vidas. Amém?